É bem mais fácil, né, quando a gente faz filmando a tela, passo a passo, bem devagarinho, tranquilinho. Então vamos montar uma dieta de jejum intermitente, nós dois juntos. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Vamos para nossa tabela de dieta. Essa tabela de dieta que aqui tem alguns dados pessoais, né, de quem for montar, fazer o cadastro. E também tem aqui a parte para a gente cadastrar os alimentos, os macronutrientes e tudo certo. Vamos voltar lá. Essa equação matemática aqui, tá, pessoal? Ela não está errada. É uma modificação que eu fiz de acordo com o público que eu trabalho, que são vocês. Então, ela ficou mais assertiva do que a fórmula original. E essa tabela tá de graça aqui para vocês nos comentários. É a mesma que eu uso no meu curso de dieta. Como montar uma dieta do zero. Eu tenho esse curso. Bom, vamos lá. Eu vou colocar aqui números hipotéticos, não serve, mesmo que você tenha os mesmos dados, porque isso daqui é um dos fatores para a gente montar uma dieta. Então não adianta você copiar, você tem que procurar o teu nutricionista. Então eu vou colocar aqui que a pessoa tem 70 quilos, 1,70 m, 30 anos, e o coeficiente de atividade física eu vou deixar 1,5, porque é uma pessoa que faz atividade física basicamente todo dia. Então a gente tem aqui uma estimativa de 2.500 calorias de gasto diário. Já recebi pergunta lá no Instagram, que eu abro caixinha todo dia, então me manda sua dúvida lá. Leandro, GCD, o gasto calórico diário, está considerando também o treino ou não? Também está. Gasto calórico diário, total. Agora, se fosse taxa metabólica basal, beleza. Aí seria só o que você gasta em repouso. Taxa metabólica basal, mais o treino. Aqui já é o treino, beleza? Vamos para a nossa tabelinha aqui de dieta. E aqui o que vai acontecer? Nós temos alguns modelos de jejum intermitente, tá? A gente tem, por exemplo, a dieta do guerreiro, a gente tem, por exemplo, a dieta Lean Gains, a gente tem o jejum de 24 horas, até mais do que isso. Então você tem que decidir qual que você vai fazer. Leandro, como é que faz para escolher? Tem um vídeo aqui no canal, só você procurar, Leandro Twin, mais tema. Eu vou fazer aqui o seguinte, eu quero fazer uma dieta para recomposição corporal. Então é para a pessoa ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo, porque ela é um iniciante eutrófico. Ou seja, ela é uma pessoa que tem um peso normal, mas tem uma composição corporal ruim. Então para isso, como ela não vai comer muito pouco, eu vou fazer uma dieta Lean Gains. E eu vou fazer uma dieta Lean Gains de 3 refeições por dia. E aí, eu tenho que passar 16 horas não alimentado e 8 horas comendo. Essas 8 horas eu vou quebrar em 3 refeições diárias. Essa é uma sugestão padrão da dieta Lean Gains. Então vamos supor que eu vou comer aqui 1 da tarde, aí eu como 4 horas depois, 5 da tarde, e eu como 4 horas depois, às 9 da noite. Então eu vou passar 8 horas comendo e 16 horas fazendo digestão ou passando fome, um dos dois, principalmente nas primeiras semanas, o que é normal numa dieta, tá? Bom, como é que eu gosto de montar a minha dieta? Às vezes os meus alunos da consultoria me perguntam, Leandro, eu tô com dificuldade de montar a dieta, como é que eu faço para começar a montar a minha dieta? Olha só, deixei essa orientação no curso de dieta também. Eu gosto de começar montando a dieta colocando primeiro as proteínas. Eu acho mais fácil, cada um tem um jeito, tá tranquilo. Lembrando que eu vou montar aqui uma coisa rápida, superficial, não tá levando em consideração histórico familiar, gostos pessoais, porque é uma coisa hipotética, é um ser humano que tá na minha cabeça. Então é muito mais fácil eu montar uma dieta assim. Então, como eu começo colocando as proteínas, vamos lá. Vamos entender que essa refeição da 1 da tarde, ela é um almoço, a das 21 é uma janta, e aqui é uma refeição intermediária. Então, normalmente, almoço e janta, o pessoal come um tecido, né? Leandro, eu como uma camiseta? Não, não é isso aí não, filho. Você vai comer frango, carne, peixe, um tecido, uma carne, né? Então vamos assumir que aqui seja frango ou peixe e eu vou comer, tá, 200 gramas. Leandro, por que os 200 gramas? Você tem que chutar alguma coisa. Porque quando você vai colocando os valores, vai aparecendo ali do lado, né, vai aparecendo aqui o valor total diário e aí você vai vendo, opa, passou, não passou. Isso é normal, tá? Lógico que pelo peso do indivíduo, eu já dei um chute muito assertivo, vocês vão ver, mas talvez caiba ajustes. Então 60 gramas de proteína, 12 de gordura. Leandro, onde eu acho esses valores aqui? Você vai lá no Google e coloca frango tabela nutricional. Só toma cuidado com pesado cru e pesado pronto, porque tem diferença. Isso é um erro oculto de dieta. Então assim, qual que é a minha recomendação? Como é que você está pesando o frango? Ah, Leandro, eu peso cru, né? Então eu peso ele ali, coloco para fazer e depois eu como sem pesar. Então usa a tabela de referência do cru. Aqui eu usei do pronto, tá? Eu vou repetir isso aqui na janta, ok?
E olha só, só nessa brincadeira aqui já deu 1,7 grama-quilo de proteína. E a gente sabe que um valor bom, né, para hipertrofia é mais ou menos 2 grama-quilo. Então me falta 0,3 grama-quilo. Então eu vou colocar aqui 2 ovos inteiros, que tem 12 de proteína e 10 de gordura, 1 de carbo eu vou cadastrar porque eu sou chato, e os 50 gramas de queijo branco light, que aí eu posso, sabe como eu gosto de fazer isso aqui? Eu pego os 2 ovos, jogo 50 gramas de queijo, um pouquinho de tempero de queijo da Growth Suplementos, que é fantástico, bato no mixer e faço uma omelete de queijos. Fica uma delícia, além de que fica muito nutritivo, né? Então olha só, eu tenho 2 grama-quilo de proteína. Posteriormente, eu gosto de ir para as gorduras. De novo, isso é uma coisa minha, um sistema de lógica meu. E nas gorduras, normalmente a gente trabalha com algo próximo de 0,6 a 1 grama-quilo. Então aqui, com a própria gordura residual que a gente já tem, já tá legalzinho. Mas vamos colocar um pouquinho mais. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, à noite, uma pasta de amendoim de sobremesa, 0,8 grama-quilo. E eu vou colocar no almoço também, uma colheradinha no almoço e na janta, porque eu acho que fica bem gostoso, ó. Então eu tenho 2 grama-quilo de proteína e 1 grama-quilo de gordura. Só que o meu excedente está de 1.200 calorias negativas, ou seja, não tem excedente nenhum, está faltando. Então eu preciso completar isso com 1.200 calorias para ela ficar normocalórica. E uma dieta normocalórica, para quem visa recomposição corporal no começo da sua jornada, normalmente ela faz recomposição corporal. Tem que lembrar que a primeira dieta é uma estimativa, vai fazer um mês, depois vai ajustar para ver se deu certo mesmo. Mas vamos assumir que eu vou montar aqui, eu preciso de 1.200 calorias de carboidratos. Então, por último, eu deixo o carboidrato. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 300 gramas de macarrão integral, isso vai ter por volta de 90 gramas de carboidrato. Leandro, mas tem um pouquinho de proteína, tem um pouquinho... Não, isso aqui eu vou deixar mais. Eu não quero tanta exatidão agora, mas eu era o louco que contava 1 grama de carboidrato do ovo. Tudo bem, mas eu quero que vocês entendam os dois lados. Você não precisa de tanta exatidão assim. 300 gramas de macarrão tem mais ou menos 350 calorias? Tudo bem, eu não vou colocar um macronutriente que dê 200 calorias. Mas se ele tiver 350, 330, 360, é que no final não faz tanta diferença isso. Porque a primeira dieta ela é um valor estimado, vamos ver a resposta e a gente faz um ajuste em cima disso. Então vamos colocar aqui esse macarrão e antes de dormir eu vou colocar a batata porque eu posso comer carboidratos antes de dormir sem problema nenhum, tá? Então a batata tem mais ou menos 300 calorias, eu vou colocar 75, ó, me falta 500 ainda. Eu vou colocar aqui no meio 200 gramas de tapioca. Tem mais ou menos 110 gramas de carboidrato. Ó, percebe que ainda me falta 131 calorias? E a proteína tá 2 grama-quilo, a gordura tá 1. Então eu continuo colocando carboidrato. 150 calorias, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 100 gramas de banana aqui nessa última refeição, que tem 25. Me sobrou 31 calorias, mas teve algumas coisas que eu arredondei aqui para menos. Então eu vou considerar a minha dieta aqui já montada. Uma dieta de jejum intermitente para o ganho de massa muscular e para a perda de gordura corporal de alguém que faz no mínimo 5 vezes musculação e 2 vezes aeróbicos por semana. Uma atividade física todo dia. E aí depois a gente continua acompanhando para ver, né, se vai precisar de ajustes ou não. Leandro, muito legal esse lance do jejum intermitente. Eu não sabia que dava para usar para o ganho de massa muscular também. Quais são os tipos de dieta de jejum intermitente que a gente tem? Beleza, boa pergunta. Eu vou deixar nesse vídeo aqui de indicação os tipos de jejum intermitente, que aí você pode escolher qual que tem mais a ver com o teu objetivo, certo? Dá uma conferida aqui.